Meu nome é Elizabeth, é um prazer poder compartilhar o meu estudo com vocês. Esse trabalho tem o título de A Formação Continuada para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Conceito de Branquitude. O que dizem as professoras formadoras? Essa pesquisa está sendo orientada pela professora doutora Ângela Soligo, na Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas. Então, esse projeto se propõe investigar o uso do conceito de branquitude na formação continuada para a educação das relações étnico-raciais no município de Campinas, mais precisamente, a gente ampliou para a região metropolitana de Campinas. E, para começo de conversa, eu acho que é importante trazer aqui para vocês como eu me encontro com esse tema. Esse tema ele começa a ser gestado na pandemia. Então, ele começa a ser pensado mais precisamente quando estamos em suspensão, o mundo todo em suspensão, e a gente tem que manter o isolamento por conta da pandemia da Covid-19. Então, nesse momento, as pessoas, as vulnerabilidades sociais estão mais expostas, as desigualdades, elas estão aí para quem achava que elas não existiam, então elas estão bem invisíveis nesse momento. Parece que se coloca uma lupa sobre o racismo, sobre as desigualdades sociais, sobre a violência de gênero, a violência contra a criança. Então, uma série de abusos que as pessoas sofrem no seu cotidiano se coloca uma lente de aumento. E como eu estudo a questão das relações sociais, para mim foi muito forte e uma sensação de potência muito grande estar dentro de casa e ver tanta violência, as pessoas sendo vilipendiadas cotidianamente, tendo que sair da rua, tendo que estar expostas ao vírus para poder trazer o ganha-pão para sua casa, e além disso, os seus corpos negros sofrerem a violência do Estado, a violência policial. Então, aí eu trago alguns casos emblemáticos, né, como foi o caso do menino João Pedro no Brasil, como foi o caso do filho da empregada Mirtz aqui no Brasil, e o caso também do George Floyd nos Estados Unidos, que houve uma comoção geral e que levou uma série de pessoas brancas para as ruas, e isso também rompeu as barreiras, as fronteiras, e passou a ser reivindicado também em outros países. Olhando para esse contexto, para esses casos de exposições do racismo, me fez pensar na questão da branquitude, mais precisamente da educação, do meu lugar de professora da educação básica, eu passo a olhar para esses elementos e fomento, então, um projeto de pesquisa diante dessa situação, desse contexto, dessa conjuntura que nós estávamos passando. E aí pensar na branquitude, pensar num projeto de pesquisa que pudesse conciliar a branquitude dentro da educação, eu precisava ler. Então, fui me apropriar, me embasar nos autores, e eu encontro, então, os estudos do Lourenço Cardoso, e ele apresenta uma série de pesquisas que tratam da questão da branquitude. Pesquisas que apontam a branquitude na sociedade, entre os brancos, como a pesquisa da Lia Schuckman, a pesquisa da Cida Bento, que vai falar do pacto narcísico, como os brancos se veem, como a Dalia também. E o Guerreiro Ramos ele faz uma retrospectiva apresentando pesquisas como a do o Cardoso faz uma retrospectiva apresentando para a gente autores como Guerreiro Ramos, que já na década de 50 anunciava que era preciso tirar o negro do centro das relações sociais como objeto de pesquisa e colocar o branco para ser observado também e para ser questionado. Então, ele não utiliza o termo branquitude, mas ele vai utilizar o termo brancura e questionando a identidade da pessoa branca.
E aí, então, nós encontramos, através do Lourenço Cardoso, uma série de pesquisas que vem trazendo, como a pesquisa mesmo do Lourenço Cardoso, que vai trazendo outros termos, né, da branquitude crítica, branquitude acrítica, e nós vamos trabalhar aqui com o conceito, por fim, com o conceito de branquitude da Cida Bento, né, que traz para a gente que a branquitude é a racialidade do branco, configurando uma visão de mundo, um posicionamento de vantagens, calcado no silêncio, na omissão diante do racismo, por um lado, e por outro, na prática discriminatória sistemática, com vistas a conseguir a manter situações de privilégio que impregnam a ação e o discurso e que justifica, mantém, reproduz as desigualdades raciais no trabalho e na sociedade, né? Então a gente pega esses estudos da Cida Bento para a gente poder entender esse conceito de branquitude. E, por fim, a gente, então, constrói um problema de pesquisa, que é compreender como as professoras formadoras trabalham o conceito de branquitude na formação continuada para a educação das relações étnico-raciais. Tendo em vista, né, o objetivo dessa pesquisa é analisar como as professoras formadoras articulam os temas de educação das relações étnico-raciais e o conceito de branquitude. Verificar quais os entraves e facilidades em se abordar o conceito de branquitude nos cursos das relações étnico-raciais. Identificar se as professoras formadoras negras e brancas pautam a branquitude da mesma maneira nos cursos de educação das relações étnico-raciais em que essas pessoas vão ofertar, vão fazer as formações. É importante trazer também aqui que essa pesquisa ela se justifica nesse contexto social que eu apresentei para vocês e no contexto acadêmico com as pesquisas novas também, né? E relembrando que a educação das relações étnico-raciais, a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, ela fez 20 anos em 2023, em março de 2023. Então, a Lei 10.639 fez 20 anos e o Instituto Alana, em parceria com o Guilherme 10, fomenta uma pesquisa, propõe uma pesquisa em âmbito nacional, na Secretaria de Educação, e faz um levantamento de como que as secretarias têm trabalhado com a educação das relações étnico-raciais. E esse estudo recente do Instituto Alana aponta que as secretarias trabalham muito com os temas da diversidade, e que para a gente acaba sendo uma cortina de fumaça. Então, trazer a branquitude para a formação, para o centro da formação de professores no quesito das relações étnico-raciais, se faz necessário por conta desse apontamento, dessa pesquisa recente também do Instituto Alana. Então, essa pesquisa se justifica porque a maioria dos temas que acaba aparecendo é um tema mais olhando a questão da diversidade. Então, se coloca tudo no tema da diversidade e acaba também sendo uma cortina de fumaça, um tema que acaba sendo esvaziado se a gente não tomar cuidado. E qual que é a metodologia, então, que a gente desenhou para essa pesquisa, para esse trabalho, para buscar a branquitude nos cursos de formação? Então, no primeiro momento, uma pesquisa qualitativa nos sites, nos bancos de buscas. Depois a gente faz um levantamento bibliográfico, né? E também um levantamento dos cursos das relações étnico-raciais no Diário Oficial de Campinas, e a gente já expandiu para a região metropolitana nos últimos 5 anos, fazendo levantamento de documentos sobre esses cursos e seleção de formadores. E aí a gente, a partir do momento que a gente já faz o levantamento desses cursos, a gente também aproveita para ver quais são os formadores que conseguiram trazer a temática da branquitude para os cursos de formação continuada das relações étnico-raciais. Para esses professores, formadores, nós vamos utilizar um instrumento metodológico, né, a entrevista semi-estruturada. E trabalhar com análise de dados, né, com análise de conteúdo, que a gente acha que vai ser mais apropriado no momento, tendo em vista que nós estamos numa pesquisa de abordagem qualitativa.
É importante também dizer que essa pesquisa, ela está em desenvolvimento. Então, nós estamos fazendo levantamentos nos sites das secretarias, porque a gente já expandiu não só da região da cidade de Campinas, mas na região metropolitana. E olhando para os sites das secretarias, muitas vezes a gente não encontra divulgado ali no Diário Oficial cursos sobre a temática da educação das relações étnico-raciais. Então, a gente percebeu também que a metodologia tem que ser modificada, fazer um outro levantamento, com base a visitar essas secretarias, solicitar esses documentos, para que eles venham nos auxiliar a olhar esses cursos que foram ofertados, e não só os cursos, né? Olhar também as palestras, porque muitas vezes a temática não foi para o curso de formação, tem prefeituras que acabam oferecendo mais palestras em datas específicas, infelizmente, né? De acordo com o calendário, e não dilui, né, a educação das relações étnico-raciais ao longo do seu currículo, do seu ano, né, do seu calendário escolar. Então, por isso, a gente já percebeu que se faz necessário ir pessoalmente até essas secretarias ou enviar e-mails solicitando que a gente possa olhar outros documentos também, os documentos como os cadernos formativos, né, dos gestores que fazem a formação, os coordenadores e diretores escolares. Então, também observar os documentos oficiais destinados à formação dos professores, dos gestores. Então, a gente percebeu que a metodologia já vai ter que sofrer uma modificação. Além disso, também acho que cabe aqui informar, como a pesquisa está em desenvolvimento, a gente acha que é prudente fazer essa visita pessoal, porque muitas secretarias, entendendo que a Secretaria de Educação tem uma demanda enorme de trabalho, então também a gente já percebeu que enviar alguns e-mails, a gente não tem tido as respostas, então está sendo necessário mesmo ir pessoalmente, então a gente já fez mais uma modificação nessa metodologia, ir pessoalmente, apresentar a pesquisa para os secretários de educação, para os formadores, né, para o responsável, coordenador responsável pela Secretaria de Formação de Professores, pelo departamento formativo, para que ele possa autorizar a nossa visita, a nossa observação dos documentos, porque a gente fez uma solicitação para que a própria secretaria fizesse esse levantamento, mas também a gente já percebeu que é muito difícil, então a gente já está indo até os departamentos, indo até as secretarias e solicitando uma visita para que a gente possa marcar um dia em que eu possa estar observando esses documentos, fotografando, para que a gente possa fazer o levantamento dos cursos formativos ou das palestras e oficinas que contemplem o tema da branquitude, o conceito de branquitude, para que a gente possa selecionar um formador de cada cidade. Lembrando para vocês que a nossa região metropolitana é composta por 20 municípios, então nós vamos selecionar um professor formador de cada município para fazer esse diálogo, para que nós possamos ter 20 pessoas para responder a nossa entrevista, que talvez que a gente também não tenha certeza se vai ficar na entrevista ou se nós vamos trabalhar com o questionário. Então, por enquanto, nós estamos com a entrevista sendo estruturada. Então, é isso. Agradeço imensamente a oportunidade e a disponibilidade de vocês me ouvirem. Muito obrigada a todos.